que a professora falou, faça psicoterapia. Você precisa conhecer, não só conhecer, mas entrar nela. Mas ela não fecha completamente. Você a conhece e, a partir disso, é que você pode acolher a ferida do outro. A partir disso, você pode entender. Se você nunca teve um sofrimento psíquico, você não sabe o que o outro está sentindo. Você já teve algum conflito, algum sofrimento? Se você viveu isso, você pode acolher o sofrimento do outro. Né? Imagina como uma pessoa que nunca sentiu fome na vida, nem que seja fome entre o intervalo de refeições, pode entender a fome do outro. Não entende. E se não entende, não acolhe. Né? É importante a gente saber que a gente sofre e conhecer o sofrimento da gente, conhecer a nossa própria dor, para você ser acolhedor e acessível à dor e sofrimento do outro. Por isso que o médico tem que ser ferido. Né? Se eu não sei o que é dor de cabeça, como é que eu posso ter dor de cabeça do outro? Eu não sei o que eu estou sentindo. Você precisa passar as mesmas experiências. Tá? Vamos supor, alguém te conta, eu perdi meu pai, minha mãe. Você não perdeu ainda. Mas você já ficou triste com a perda de algo, de alguém querido? Se você vivenciou isso, você pode entender o outro. Uma pessoa que vive num universo sem conflito, não consegue acolher o outro. Né? Só é um bom médico aquele que foi ferido. Tá? Isso vai promover a empatia, vai promover o vínculo, a compreensão profunda do outro. Né? Às vezes, no processo terapêutico, a pessoa está contando uma história tão doída que a gente sente a dor junto e sofre junto. Você acompanha a dor do outro. Eu estou te contando uma coisa tão dolorosa que você sente aquela dor com você também. Né? A gente se emociona no processo terapêutico, não pensa que não. A gente se emociona sim. Só que como a nossa dor foi visitada, a gente não mistura a nossa dor com a dor do outro. A gente não faz essa mistura, mas é sensível à dor do outro. Isso sim. Você não pode misturar as duas coisas com a do outro. Mas, conhecendo as duas coisas, ter sensibilidade para acolher as coisas do outro, a dor do outro. Aí sim. Então, o bom médico é aquele que sabe que é a doença de si mesmo, né? E o bom terapeuta conhece a dor psíquica e já vasculhou a sua própria dor com profundidade. Aí ele pode acolher a dor do outro. Né? E o terapeuta vai fazer que caminho? Como ir? O terapeuta, ele faz a ajuda e a misericórdia no sentido de acolhimento, como a Deus ir, né? Acolhe. Como uma alma acode, que é o poço de água curativa, o que a gente faz no processo terapêutico? O que os alquimistas chamam de solúcio. Você traz o problema, vamos diluir isso aqui. Né? O processo de entender o conflito nada mais é do que um solúcio. Você vai diluindo para entender o que é cada uma das partes, para entender qual o contexto onde as coisas acontecem, qual o contexto onde o conflito se dá e a dor aparece. É quase como dar um banho curativo. Né? O processo terapêutico, ele praticamente começa com esse banho para dissolver. Igual lá em Asclépio, quando o paciente chegava, a primeira coisa era tomar banho nas águas curativas. Né? A gente precisa de abundância. Né? Qual abundância? Abundância de afeto, abundância de reconhecimento, abundância de razão, abundância de estudo. A gente precisa dessa abundância. Então a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, mas não só. Vai ter abundância aqui. Eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso ter afeto, eu preciso me entusiasmar com aquilo que eu estou fazendo, com a prática da terapia. Eu tenho que ter alegria, isso é abundância. Porque muitas vezes o cliente vem faminto, morto de fome, né? Cercado de um mundo que olha para ele com uma cara de reprovação. E aí você olha para ele e diz: olá, bom dia, como está você?
Isso é alimento para a alma. Ou quando termina a sessão, você aperta a mão ou dá um abraço e fala, muito bem, te vejo na semana que vem. Você diz para ele, eu estou aqui na semana que vem, eu não vou te abandonar. Isso é abundância. E às vezes, dependendo de como rola a sessão, né, às vezes a gente dá um abraço no final, né, para conter, porque às vezes é um processo mais doloroso, a gente precisa dar uma presença. Isso faz com que o indivíduo se sinta acolhido na sua dor. Isso é importante. Né? Isso vai fazer o quê? O bálsamo. Quando o fulano diz lá alguma coisa e você diz, eu te entendo. Estou entendendo o que você está falando. Isso é um bálsamo. Porque geralmente a gente reclama de algumas coisas da vida e ninguém entende, né? Não, eu não entendo porque você está reclamando disso. Nosso caso é diferente. Eu quero entender por que você está reclamando disso. E quando você diz que entende algo que a pessoa diz, é bálsamo. Às vezes o caminho terapêutico é amargo. Às vezes tem que tocar em pontos que a gente não quer, tem que falar de coisas que a gente gostaria de esquecer, não esqueceu, está lá. Tem que falar de coisas chatas, né, mãe? É o remédio amargo, como o Buda que traz o remédio amargo, né? Às vezes a gente precisa ficar meio entorpecido, né? Então vamos para os sonhos. É como se a gente tomasse a cerveja azteca, né? Vamos para os sonhos, vamos fazer imaginação ativa, vamos fazer uma expressão gráfica, vamos deixar a mente ir livremente, para que os símbolos, as ideias, os conteúdos se expressem. É uma forma de entorpecer a razão, né? Às vezes a razão limita, é muito consciente, limitador, e a gente precisa deixar que o inconsciente se expresse, seja em sonhos, seja em imaginação ativa, uma fantasia, quer dizer, depois que expressou, aí a gente volta com a razão para entender. Mas se a razão estiver no começo e nunca abrir uma posição de vazia, né, essa vida mais instintiva e até espiritual não se manifesta, porque a razão não deixa. Então a gente vai possibilitar ao cliente, ao paciente, o espaço da loucura contida. Então aqui você pode enlouquecer à vontade. Lá fora no mundo você tem que usar persona, tem que ser padrão social, mas aqui você pode pirar a batatinha. Pode falar coisas malucas, pode falar ideias esquisitas, vamos desenhar arte maluca. Perfeito, aqui pode. É o espaço da loucura que é permitido, para a gente entender o que é esse mundo. Então, o processo, né, de desenvolver o contato com o médico ferido, de encontrar-se e construir-se como um médico ferido, um curador ferido, é fundamental principalmente para quem vai para o trabalho clínico. Né? Obviamente, para quem vai para outras áreas, também, mesmo numa empresa. Como é que você vai entender a reclamação de alguém, uma dificuldade de alguém, se você não sabe que tem dificuldades também? Na escola, como é que você vai entender a dificuldade de aprendizagem se você nunca se viu enroscado num tema que você não conseguia aprender? E admitir isso. Né? Admitir que eu não sou competente 100% no trabalho, que eu não sou competente na aprendizagem, que eu sou humano. Né? Eu tenho falhas, vou fazer o quê? Tento melhorar cada dia, mas eu não nasci pronto. Eu estou me construindo. Né? E provavelmente eu vou aprender até o dia de morrer, o que é muito bom, né? Porque se eu aprender tudo e ainda ficar mais uns 10 anos vivo, só não ter mais nada para aprender, vai ser um inferno a vida, né? Que coisa chata. Então é legal aprender até o dia de morrer. Então vamos nessa. Né? Então, de certa forma, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Né? Agradeço que vocês estão aqui. Agradeço e todas essas divindades que eu trouxe aqui para falar com vocês, para discutir. Agradeço ao Baluaê, a Tutu, agradeço ao Baluaê que inspira em nós a possibilidade de servir, servir o outro, e nesse trabalho a gente vai se tornando melhor, vai aprimorando, que é a meta da gente nesse mundo, que é o caminho de individuação. Gente, obrigado.
que eu fiquei muito orgulhosa de ser uma psicoterapeuta. Com tudo isso que você falou. Muito obrigada. Teve momentos aqui que eu senti que, como se a gente tivesse naqueles momentos mais calmos da vida, né, ouvindo contos, ouvindo essas histórias, que assim, mexem tanto, né, mexem tão profundamente com a gente. E, assim, pela expressão das pessoas, né, participando, né, o encantamento, né, que a pessoa fala, produz. Né? E me fez pensar também em outras histórias, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, na história do Patinho Feio, que tem a ver com essa situação de algo que aparentemente é feio, mas quando é olhado, né, de uma outra maneira, revela uma beleza que é impressionante. Né? E também fiquei pensando como o Jung ele dizia que não havia uma separação tão nítida entre o primário, mais cognitivo, e o conceito, e o conceito mais moderno de como que isso aparece na ciência, nas teorias de hoje. Eu fiquei pensando na resiliência, que a resiliência é uma versão abstrata do símbolo do plano físico. O resiliente é aquele que passa por uma situação de sofrimento e que consegue transcender isso exatamente por entrar na dor, por comunicar. Então, assim, tem vários aspectos, muito rica, né? Assim, as lendas, os mitos, né? Afro-brasileiros. E acho que penso que fica uma mensagem para a gente aqui da importância de valorizar esses símbolos que estão vivos, né? E quanto isso é também assustador. É um privilégio ter nessa jornada do Jung alguém que venha falar e trazer essas questões, trazer essas histórias, esses símbolos para a gente. Né? Coisa que é raro, pelo menos até onde eu acompanhei, no meio junguiano, né? É difícil. Geralmente a gente se volta mesmo para os mitos europeus. Bom, eu fiquei curioso, eu não tive perguntas, né? Mas eu fiquei curioso em saber um pouco mais sobre a história do Aloy no momento em que é deixado pela mãe. Né? Gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito disso, né? Porque nesse momento é uma dor, uma ferida que aparece na infância, né? Logo no início da vida, de alguém que é deixado. Né? E os dois aspectos do feminino, né? O feminino terrível e o feminino amoroso. Né? Então, como eu não conheço assim, a lenda, o mito, a profundidade, eu gostaria que você comentasse, falasse um pouco mais a respeito desse aspecto feminino, desse momento da história do Valvarinho. Aí a gente consegue ver os dois aspectos da grande mãe, né? A mãe que abandona e a mãe que acolhe. Né? Quando o Valvarinho nasce do lugar de feridas, ela não suporta isso. Né? Não é um filho perfeito, não é um filho bonito, bom e tudo, ele já nasce doente. Né? E a gente pode ver isso no dia a dia, muitas vezes, quando os filhos não correspondem exatamente. Né? E eles podem ser abandonados, ou são abandonados assim que nascem, ou a dificuldade dos pais lidarem com filhos que gostariam que fosse de um jeito e de outro. Né? Cada pessoa é de uma maneira, né? E a gente, por mais que você diga que vai criar uma criança de um jeito, ela vai ser do jeito da família, não vai. A criança vai ser do jeito dela, cada um tem sua personalidade, seu jeito, e vai desenvolver. Lógico, tem influência familiar, mas
tem o seu padrão e pode ser abandonado, né? Então essa rejeição, né, a rejeição familiar, a rejeição inclusive da mãe, que é a mais terrível, né? Porque quando Nana abandona o Baluaê na praia, é para que morresse mesmo, né? E aí, quando o Iemanjá vem andando e encontra a criança, ele está sendo inclusive já atacado por caranguejos. Ele já vai praticamente ser morto ali, né, na condição. E aí Iemanjá se apieda da criança, pega e cuida, carrega, protege, cuida até a cura, né? Então, aquela ideia do abandono e do cuidado. Se pode construir um paralelo, por exemplo, na Cinderela, quando a madrasta, naquele momento que eles estão indo para a festa lá no palácio, né? A madrasta desfaz da Cinderela, as irmãs rasgam a roupa dela, ela fica abandonada e ela fica lá no jardim. Vocês conhecem, né, o conto de fada? Ela vai lá no jardim chorar e tudo, e aparece a fada madrinha, que a acolhe, né, e dá novas roupas, a carruagem, não sei o quê. Então, esses dois contrapontos do arquétipo materno, eles vão aparecer bem nesse ponto. E é interessante que, seguindo a lenda, a Nanã, ela fica tão brava por ter tido um filho cheio de feridas, o Baluaê, que ela reclama, né? Ela grita, antes de ter nascido um filho todo coberto de feridas e não sei o que, eu preferia ter parido uma serpente. E aí nasce o Oxumaré, que é uma serpente arco-íris, segundo alguns dizem, que é o segundo filho, então, que é irmão de Baluaê. Então, nós temos um pouco, né, esse aspecto meio ranzinza, né, de uma mãe mais negativa, né? E se a gente pensar que Oxum seria a mãe do nascimento, né, da fertilidade, do útero, ela é a protetora do útero, que é a deusa dos rios. Então, Oxum é a mãe do nascimento e da vida, da infância até uma certa idade. Depois tem Iemanjá, que pega de uma certa idade para frente até o final da vida. Aí Nanã é a última, né, que é o final mesmo. O final, parindo, fica uma coisa meio complicada, vai nascer morto, né? Então ela nasce e rejeita, porque não é do início do nascimento, mas é do fim. Então, talvez depois a gente amplificar um pouco mais bonito, com base nessa, não sei se... Aproveito que é a última pergunta. Assim, em relação aos três, esses três aspectos, né? O Mulu, né? O Baluaê e o terceiro, né? Chapanã. Gostaria também que você falasse um pouco a respeito, né? Disso. Chapanã é o nome genérico, né? O nome mesmo do orixá é Chapanã, né? Que é o orixá da varíola, que é o orixá da saúde e da doença. Ele tem uma presença muito forte. As pessoas, de certa forma, temem um pouco o Chapanã, não brincam com ele, porque afinal de contas, né, se brincar com ele, é muito rígido nesse ponto, né? Me respeite. E se ele ficar bravo, né, a punição é a doença e a morte. Então você tem que ter todo o respeito com o Chapanã, tem que ter o cuidado. E ele vai se apresentar em dois aspectos, né? O Mulu, que é a sua representação mais como velho, então ele tem mais ancestralidade, a sabedoria, e como o Baluaê, que é mais jovem e tem um aspecto guerreiro, né? de briga, de luta, né? São os dois aspectos da mesma, do mesmo orixá. Da mesma forma, o Oxalá também tem, né? O Oxalufã, que é o Oxalá mais velho, mais sábio, paciente, mais ranzinza, e o Oxalá novo, que é o Oxaguiano, que é o mais temperamental, mais briguento e gosta de uma batalha. Então, tem esses dois aspectos. Mas isso é da própria mitologia. É impressionante como os símbolos, esses mais são vivos, né? Bom, eu vou abrir para perguntas. Não sei se alguém na mesa quer perguntar, se alguém quer fazer uma questão.
coração da mãe no estágio mais próximo da morte, e ele nasce filho dela, significa que ele nasce, ele é vivo, só que ele também está mais próximo da morte. Então aí já aparece a situação de trânsito entre a vida e a morte, tanto que depois ele se torna o médico dos pobres. Só que aí a cura dele é representada pela mãe Iemanjá, que, como você disse agora, é a mãe da época adulta, digamos assim. Então, pode-se dizer que a cura que ele precisava, talvez o vício dele fosse uma certa jovialidade ou algo ligado à idade adulta. E também acho que tem a ver com o símbolo de Ansan, como você disse, é ousado, digamos assim, que rompe. Então, pode-se dizer que essa era a cura para ele ou algo assim. São dois caminhos para os mitos, né? Um é ele se cura pelos cuidados de Iemanjá, né? Então, a mãe que abandona, ele nasce da mãe que é da finitude, né? E, obviamente, ele vai transitar entre vida e morte. Ele é um orixá que transita entre a vida e a morte, né? Ele traz a doença e traz a cura, né? Como Apolo, né? Tem a flecha envenenada e a serpente da cura. Então, ele tem esse movimento, né? É interessante, inclusive, que na Umbanda, o Baluaí é cultuado nos cemitérios, né? Nos cemitérios e no cruzeiro dos cemitérios, né? Ele é um orixá associado à linha das almas, que é dos pretos velhos, isso na Umbanda. Então, ele tem uma ligação com a morte e com a vida, assim como o médico, né? Mesma coisa. Provavelmente, por ter nascido de Nanã, ele talvez esteja muito próximo mais da morte também e da vida, né? Iemanjá representando a vida, né? Talvez por conta da nutrição, porque Iemanjá é a mãe de todos os peixes, né? E a gente vive por conta dos peixes. Vamos pensar que é uma cultura litorânea e que a pesca é fundamental para a sobrevivência, né? É como se o mar fosse um grande peito de Iemanjá que a gente se alimenta dele. Então, né, pesca e tudo isso. E Nanã, a morte, representando a finitude, a decomposição. Então, ele pode representar essas duas coisas aí. No outro caminho da lenda, é quando Yansan resolve dançar com ele, né? Então, um outro aspecto vai mostrar que a cura, ela pode vir pelo desprendimento e o amor incondicional, que foi o que Yansan apresentou, né? Ela não teve problemas de lidar com isso. Se é um orixá que está todo doente, todo feio, não importa, eu vou dançar com ele, e esse desprendimento